Bom dia, irmãs, a paz. Quem está feliz de estar aqui essa manhã? Eu estou muito feliz. E eu vim trazer uma palavra para vocês que Deus falou muito comigo. Semana passada, o início dessa semana, eu estava terminei de ler o livro de Isaías e eu queria abrir esse culto com essa passagem. Inicia em Isaías 40, versículo 12, e fala sobre a majestade do Senhor. Esse pedaço da Bíblia virou um dos meus preferidos, sabe? Às vezes a gente lê, mas quando a gente lê de novo, parece que Deus fala de uma forma diferente. E foi muito bom porque me trouxe à memória o Deus que eu sirvo. Não que eu tenha esquecido, mas reavivou aquilo. E às vezes a gente precisa ser reavivada. Então eu vou começar a ler. É um pouquinho grande, irmãs, mas é um bálsamo, é um alimento muito bom. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça, ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo, e os animais de lá não bastariam para um holocausto. Diante dele, todas as nações são como coisa que é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Quanto à imagem, esta é moldada pelo artífice. Depois, o ourives o reveste de ouro e forge corrente de prata para ela. O pobre, que não pode fazer tal oferta, escolhe madeira que não apodrece e procura um artífice perito para fazer uma imagem esculpida que não oscile. Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Levantem os olhos para o alto e vejam. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Por que então você diz, ó Jacó, e fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, a sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o caminho do cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam. Os moços de exausto caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Irmãs, eu tirei algumas reflexões. Na verdade, foram muitas, né? Mas eu vou falar sobre algumas que Deus colocou no meu coração. Ele é o nosso Criador. Ele é o Criador de todas as coisas. Tem muita gente pagã adorando astros, adorando coisas que Ele criou. Tem muitas pessoas adorando a criação e não o Criador. Ele criou todas as coisas. Ele detém toda a sabedoria, todo o conhecimento. Ele é o único Criador de todas as coisas. Ele é o único em poder e sabedoria. Por isso podemos confiar nele. Deus, Ele é
extremamente capaz de cumprir as suas promessas, porque nada pode resistir ao Criador de todas as coisas. Não há nada, ninguém que se compare ao nosso Deus. E, assim, todos os líderes que vocês veem por aí, está tudo sobre o governo dele, está tudo sobre o comando de Deus. Ele está no comando de todas as coisas, ele detém todo o poder. Ele é fiel para cumprir tudo, ele é tudo em nós, ele é tudo nas nossas vidas. O Santo de Israel, ele é incomparável em poder, sabedoria, em mansidão, santidade e autoridade. Não há nada que se iguale a ele nessas coisas. Somente ele é digno de toda adoração. Desculpa, gente, eu estou... Aqui, um trecho que me chamou a atenção, que foi quando ele fala das estrelas, né? Eu fiz um estudo e a estimativa é que existem 10 bilhões de trilhões de estrelas. E Deus sabe o nome de todas elas. Deus conhece todas elas. E você acha que ele, por um instante, como diz aqui, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não passa, irmãs, não passa. Deus conhece cada um do seu povo. Ele cuida de cada um de nós, Se Ele sabe o nome de todas as estrelas, quanto mais a gente. O ser humano foi a criação que Ele mais gostou, né, de fazer, foi que Ele mais amou, é que Ele mais ama. E, além disso tudo, irmãs, Ele é fiel à sua aliança. E Ele é fiel à sua aliança, apesar da nossa incredulidade. A gente vê muito isso no livro no Antigo Testamento, né? O povo toda hora se volta contra Deus, Deus se ira com o seu povo, mas Ele fala, por amor ao meu povo, pela minha aliança, eu vou ter misericórdia, eu vou ter compaixão. O povo sofre as consequências dos seus pecados, mas Ele tem compaixão. Todas as vezes, em todas as vezes, Ele tem compaixão de nós. Ele nos sustenta, apesar das nossas limitações. Ele ajuda a todos nós em nosso momento de sofrimento. A fé nas promessas de Deus nos capacita a resistir. Provamos a promessa de Deus através da fé que se cumpre. Provamos a promessa de Deus através da fé até que se cumpra. E encontramos fontes intermináveis de novas forças naquele que criou. Aqui no final ele fala sobre isso, né? Às vezes nós somos jovens, porque às vezes os idosos falam assim, eu já estou idoso, estou cansado, você é jovem. E aqui ele fala, os jovens se cansam, os moços ficam exaustos, porque nós temos limitações, mas nosso Deus não há limitações. E Ele nos fortalece, Ele nos faz seguir em frente, Ele nos renova. E assim, isso aconteceu comigo ontem. Eu vivi isso ontem, eu estava muito cansada. E eu falei, Senhor, eu vou preparar essa abertura. Eu já tinha recebido a mensagem, mas eu ainda não tinha preparado. E eu estava muito cansada. A Adriana sabe, essa semana está bem corrida, né? E eu falei, Senhor, Tu é capaz. E quando eu acabei de fazer o estudo, eu estava completamente renovada. Eu fui arrumar a casa. Isso já era 10 horas da noite, sabe? Eu dei não limpei, não fiz faxina, gente. Só arrumei, porque eu tenho filha, eu tenho cachorro, então a gente tem que dar... E assim, eu acabei de fazer isso, o Senhor me renovou. Eu fui preparar algumas coisas que vai ter para o jantar dos namorados hoje. E dei um jeitinho na minha casa. E assim, o Senhor nos renova. O Senhor nos renova. Ele nos socorre em todos os momentos. Amém. Essa é a mensagem que eu queria compartilhar com vocês. Pastor André. Amém. Bom dia, minhas irmãs. Deus abençoe a cada uma de vocês. Vamos orar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Obrigado, Senhor. Tua palavra sempre nos faz refletir na Tua grandeza, na Tua soberania, ó Pai.
Tua palavra sempre nos faz lembrar de que o Senhor tem todo o poder e toda a autoridade em suas mãos. E às vezes, ó Deus, ficamos preocupados com tantas coisas, mas o Senhor continua dizendo na sua palavra: eu estou cuidando de você. Obrigado, Senhor, por esta manhã, por esta oportunidade. Que os nossos louvores, ó Pai, sejam agradáveis a Ti, que o Teu Espírito tenha liberdade para agir em nosso meio, Pai. Louvado e engrandecido seja o Teu nome para todo sempre, e que o povo do Senhor diga amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, vamos cantar louvores a Deus. Aleluia. Glórias ao Teu nome, Senhor. Em Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Aleluia. Em Tua presença eu estou, ó Deus. Em Tua presença eu estou, ó Deus, venho render-me a Ti. Com o coração cheio de amor, declaro que Tu tens feito a mim. Mesmo sem merecer meu amor, na cruz se entregou por mim. Do meu pecado me lavou e com seu sangue me redimiu. Confio em Ti, Senhor, com todo o meu ser, e em Teu nome ponho a minha esperança. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a Ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, Não há para mim
Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Não, não, não há. Te amo, Jesus, e não há para mim outro igual a ti. Aleluia. Não há outro igual a ti, Senhor. Não há outro igual a ti, ó Pai. Por isso nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Grande é o teu nome sobre toda a terra. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Glórias a Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Se o mar se agitar, tudo escurecer, se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Aleluia. Se o mar se agitar E tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará e sempre sempre cuidará de mim. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso ver e descansar em Deus. Nada tem
Oh, aleluia, nada, nada temerei. Eu sei que não estou sozinho, todo poderoso é o meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer, descansar em Deus e descansar em Deus e descansar em Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, nós podemos descansar nas Tuas promessas. Nós podemos descansar, Senhor, na Tua palavra. Pois o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai, a cada dia, a cada momento, a cada instante, Senhor. Ainda que o mar esteja agitado, ainda que as ondas estejam grandes, o Senhor está conosco, Pai. Que o Senhor possa renovar, ó Deus, nessa manhã, o nosso ânimo, o nosso vigor, o nosso espírito, ó Deus. Para que possamos continuar Te servindo, para que possamos continuar fazendo a Tua vontade, Senhor. Grande é o Teu nome, Pai. Que Ele seja para sempre louvado e engrandecido neste lugar, ó Pai. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o Seu amor, sem o Seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto e entregou Seu Filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Aleluia. Glória, exalta o Teu nome, Jesus. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo fraco, mesmo sem merecer, Deus me ama. Estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama.
me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Está sempre de braços abertos para mim. Aleluia, Senhor. Obrigado por esse amor que excede o nosso entendimento. Com a nossa mente humana, Pai, é impossível entender um amor como esse. Um amor que cobre multidão de pecados. Um amor que fez o Senhor enviar o seu próprio Filho para morrer por pecadores que não mereciam. Só podemos te dizer, Senhor, obrigado. Obrigado por este amor incondicional. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Que o teu nome seja louvado, exaltado e engrandecido, Pai. Amém. Os reinos se abalam, os povos se curvam. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam,
bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor dos reinos. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, 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 a tua igreja te adora. Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Aleluia. A tua igreja te adora, Senhor. Tu és digno, ó Pai. Louvado e engrandecido seja o teu nome sobre toda a terra. Amém. Cumprimente quem estiver perto de você. Compartilhe da paz do Senhor Jesus antes de você se sentar. Aleluia. Ainda tem. Bom dia, irmãs. Paz do Senhor a todas. Tem gente ainda se cumprimentando. Amém. Irmãs, nós vamos fazer agora os nossos anúncios. Nós vamos falar do primeiro anúncio, que é um dos mais importantes dessa igreja, né? Que é o nosso trabalho com a campanha do quilo. Eu falo que é um dos mais importantes porque isso tem sustentado famílias aqui dentro dessa igreja. Famílias até que você fala assim, poxa, mas eu não vejo ninguém saindo com bolsa daqui, nananã. Só que isso é feito durante a semana para preservar as pessoas, né? Porque nem todo mundo tem aquele orgulho, aquela coisa toda, mas a gente faz uma coisa mais discreta e são pessoas que estão necessitando. E não é vergonhoso pedir ajuda, né? Eu sou assim, eu sempre fui humilde com relação a isso na minha vida. Às vezes, quando meus filhos eram pequenos, e aí alguém chegava e falava assim, Adriana, poxa, meus filhos cresceram, você não quer esse tênis para a Raquel? Quero. Eu nunca fui assim de, não, que coisa, vou me humilhar. Não. Eu acho assim, existem momentos e momentos nas nossas vidas. Momentos que estamos bem, abençoamos as pessoas. E momentos que as pessoas nos abençoam. Entendeu? Então, a campanha do quilo, você saiba que esse alimento está indo para famílias que têm crianças, famílias que têm idosos. E por isso que é tão importante a gente chegar, quando a gente faz as cestas, a gente ora a Deus e a gente fala, Senhor, abençoa para que nada venha a faltar nessas casas.
E a gente vê, porque passa um tempo, a pessoa vem e fala, poxa, não estou mais precisando, obrigada. E a gente tem visto isso. Mas, mesmo assim, ainda existem famílias que necessitam. E nós estamos agora recebendo, que é o Espírito Santo que envia, são pessoas de fora que, às vezes, batem na porta da igreja e pedem. Então, não tem como a gente falar, não, só vamos dar para os nossos aqui. Não tem como. Então, a gente faz essa campanha. Eu agradeço a todas vocês que lembram dessa campanha e que trazem alimentos para a casa do Senhor. Amém? Outra coisa, os cultos da semana. Nós estamos tendo cultos maravilhosos em que nós buscamos a presença de Deus. Tem culto terça-feira aqui. Estão trabalhando e tratando sobre as disciplinas espirituais. Eu convido a quem nunca veio num culto de terça, vir no culto de terça para estar aqui adorando ao Senhor. E tem o culto de quinta. Ontem estava aqui, quem estava aqui viu a presença de Deus, o quanto foi gostoso estar aqui na presença de Deus. E Deus falando de forma prática para a gente do que nós temos que colocar na nossa vida. Que nós não podemos fazer isso, que nós não podemos fazer aquilo. Por quê? Porque nós estamos estudando o livro de Provérbios. E nada mais claro e objetivo na Bíblia do que o livro de Provérbios. Ele fala, meu filho, não anda por esse caminho, não faz determinada coisa. Ele vai ali mostrando o nosso proceder, o nosso agir. Então, é importante a gente também estar na casa de Deus durante a semana, para ter comunhão com os irmãos, para aprender mais de Deus e para ter força para continuar nesta caminhada que a gente está. Porque essa caminhada não é fácil. Não é fácil. Tem dias que a gente não sabe nem como a gente chegou até aqui. Mas eu sei que o dia que você chegou até aqui, que você chegou mal, vai ser o dia que mais Deus vai te abençoar. E é Deus quem nos traz aqui. Não pensa você que você hoje, por conta e risco próprio, acordou de manhã e falou, vou à igreja do Senhor louvar a Deus. Não foi. Foi o Espírito Santo que tocou no seu coração e que te trouxe até aqui. Amém? Então, venha, peça, Senhor, Deus, me dá força para me estar nos cultos, para me encher de Ti. Nós temos também o bazar, que é uma outra ferramenta que nós estamos usando aqui na igreja, para abençoar vidas e abençoar a igreja. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho nada para dar no bazar. Ora a Deus, fica de frente para o teu guarda-roupa, ora a Deus e fala, Senhor, o que eu posso dar desse guarda-roupa aí para a igreja? Eu garanto que Deus vai mostrar, uma peça Ele vai mostrar. Amém. Amém. E nós estamos recolhendo essas peças não estão sendo colocadas lá no bazar que está lá, porque nós vamos marcar um dia que nós faremos o bazar aí na frente da igreja. Entendeu? Então, nós estamos recolhendo as peças para fazer o bazar lá na frente. Outra, amanhã nós teremos o Entre Nós, 15h. E você que é solteira, você que é separada, você que está sozinho ou sozinho, porque no caso aqui nós somos só mulheres, mas assim, ou sozinha, esse grupo aqui é para você não caminhar sozinha, é para você ter pessoas em que você vai poder contar para passear, para viajar, para ir na casa uma das outras, para que você tenha uma pessoa que você faz assim, um grupo que vai estar com você na luta. Então, venha participar, não fique em casa, não tente lutar sozinho. Às vezes a gente quer lutar sozinho e a gente só quebra a cara. Às vezes a gente fica triste dentro de casa, abatido dentro de casa. Por quê? Porque a gente não buscou ter amizade com as pessoas dentro da igreja. Então, a gente precisa buscar ter amigos dentro da igreja. Amém? Então, amanhã tem Entre Nós, 15h. 6h30 tem o GAT, que é o grupo jovem daqui da igreja. E no domingo, nós vamos ter o DIP. Aqui na igreja, desde a época do pastor Hélio, a gente trabalha com o Portas Abertas com relação ao DIP. O que é o DIP? É o Dia da Igreja Perseguida. É o dia em que nós tomamos, como é que eu posso dizer? Nós tomamos assim
Mas, assim, a gente toma conhecimento de alguns lugares, porque a gente não sabe de tudo, né? Por mais que a gente vá para a internet e a gente pesquise, existem lugares que a gente não tem nem ideia do que está acontecendo lá. E esse ano, Portas Abertas, ele escolheu a Nigéria e o Oeste Africano para que a gente aprenda sobre esse lugar e possa estar orando por esses nossos irmãos. Eles sofrem perseguição, é perseguição severa. Nós, hoje, aqui, não sofremos tanta perseguição, né? A gente, às vezes, sofre perseguição no trabalho, uma perseguiçãozinha ali, aqui, mas a perseguição deles é muito acirrada. É perseguição para tirar a vida. Ah, é? Você é cristão? Vai morrer. É tipo assim, não tem essa. E eu até falo assim, meu Deus, uma hora isso vai chegar aqui. Uma hora isso vai chegar, porque está chegando, os dias são maus e está se aproximando a volta de Cristo. Então, nós precisamos estar orando por essas pessoas. Nós não podemos ficar alheio a isso. São irmãos, é o sangue do nosso sangue que está sofrendo. Como o pessoal da Ucrânia, que a gente ora. Por que a gente ora por eles? Porque eles estão sofrendo. Lá existem irmãos nossos sofrendo. E a gente precisa orar. Então, nesse domingo, vai ser um domingo especial, em que nós vamos estar entendendo o que se passa com essas pessoas. E o último anúncio é que, ao final, nós teremos sempre um momento de comunhão aqui atrás. Quem quiser pode ir lá, a gente bater um papo. Tem café, eu pedi para fazer chocolate, e tem pizza, tem tudo, para a gente ter momentos de comunhão, né? Para conversarmos, bater aquele papinho, para ninguém aqui sair daqui, sair correndo, quase fui atropelada aí na rua. Não saia correndo para ser atropelada na rua. Venha e fique ali um tempinho, que seja pouco, com as suas amigas. Amém? Amém. Aqui nós temos algum visitante hoje? Tem? Acho que não, né? Tem? Seja bem-vinda. Espera aí. E ela também aqui, a Sandra vai estar dando uma lembrança da nossa igreja para você. Tá. Seja bem-vinda. E, Sandra, ali, ó, a irmã ali. Aqui é a casa do nosso pai. Fique à vontade. Como é que nós recebemos as nossas irmãs? Amém. Irmãs, agora é o nosso momento de oração, um momento que a gente ora pelas pessoas que estão passando por uma luta, por uma necessidade, mas também oramos por nós. É momento de orar por nós. Eu vou falar aqui algumas pessoas que estão passando problemas e que, no seu momento de oração em casa também, se você lembrar, coloquem essas pessoas em suas orações. A nossa irmã Patrícia Queiroz, ela foi curada de um câncer. Só que ela estava com um problema, antes até do câncer, de hérnia de disco. Muito até, ela sentia dores e tudo. Aí, nessa de buscar saber o que eram essas dores, que ela descobriu que era hérnia de disco, ela descobriu o câncer. Então, o que acontece? Agora, os médicos não estão liberando ela para fazer a fisioterapia para a hérnia de disco, porque acabou de passar por uma cirurgia, fisioterapia, aquela coisa toda. Então, ela está sentindo muitas dores por conta da hérnia de disco. Então, eu peço que vocês lembrarem, coloquem ela nas orações de vocês, né? Pedindo assim, Senhor, cuida dela, cura ela, para que ela possa ter essas dores amenizadas, até que o médico fale assim, olha, ela está liberada, pode fazer a fisioterapia. Então, por favor, coloquem a Patrícia Queiroz nas orações. A Cecília Lázaro, ela já está até vindo na igreja aos domingos, mas ela está com um problema na vista, e às vezes é muito complicado ela vir para a igreja, né? Então, coloca ela também. A Fernanda pediu pelo amigo dela, o Dom. Ele operou, ele está como, Fernanda? Está fazendo o tratamento. Nós oramos por ele, graças a Deus ele passou pela cirurgia e está bem. A Fernanda também tem uma amiga, que também é baterista, também chamada Fernanda Flor. Ela foi diagnosticada com
leucemia. Então, se vocês puderem, orem. Se vocês quiserem saber um pouco mais da história da Fernanda Flor, lá no Instagram da Fernanda, ela postou, né? Essa moça está falando lá. Então, coloquem ela nas orações de vocês. É uma jovem, né, cheia de... Fala, Fernanda. É muito novinha. É muito novinha. E aí, se vocês quiserem saber dela, é só ir lá no da Fernanda, que ela está lá falando. Tem a Maria, que está se recuperando de uma cirurgia. Tem o Ricardo, o esposo da Elaine, está se recuperando de uma cirurgia. Coloca ele nas orações de vocês. Tem a Beatriz, que tem clamado lá no grupo pela mãe dela. A mãe dela se chama Leda. Quem puder estar orando, a mãe dela foi simplesmente desenganada pelos médicos, né? Então, ela está com o coração muito fraco, e a Beatriz e os irmãos estão se desdobrando, porque os médicos, eles ficam naquela, vou mandar para casa, não mando para casa, mando para casa, não mando para casa, e, sabe, assim, está uma situação muito difícil para a Beatriz e para os irmãos. Então, vamos pedir pela dona Leda que o Senhor faça a vontade dele, o que Deus quiser fazer, que ele faça. Porque, assim, os médicos já desenganaram, mas a gente crê num Deus que, para ele, não tem impossível. Não existem impossíveis para o nosso Deus. Se o nosso Deus quiser, ele faz qualquer coisa. Então, a gente coloca, por favor, a dona Leda, que ela está desenganada pelos médicos nas suas orações. E, nesse momento, eu sei que cada uma aqui trouxe um pedido especial. Todo mundo aqui tem um pedido especial no coração. Seja um pedido, seja um agradecimento do que Deus fez. Às vezes é muito difícil chegar até essa casa aqui. É muito difícil, porque as lutas são tantas, que para você chegar aqui, eu sei o quanto é difícil. Então, agora é momento, a gente vai estar se ajoelhando, é momento de você falar com o Pai. Não deixa para amanhã, depois eu falo com Deus. Não. Nesse momento que você se ajoelhar, é momento de você orar por você. Senhor, julga a minha causa. Senhor, me ouve. Faz que nem aquele cego que falou, como é que ele falou? Cristo, filho de Davi, tem compaixão de mim. Clama. Às vezes a gente deixa de receber as coisas de Deus porque a gente não ora, porque a gente não coloca para Deus, ou então porque a gente não fala direito com Deus, a gente fica enrolando, enrolando, enrolando. Entendeu? E outra, a gente tem que também, que é uma das coisas assim que Eduardo estava pregando de noite, domingo de noite ele pregou sobre confissão, não sei se quem estava aqui ouviu. Nós precisamos confessar os nossos pecados para o Senhor. Às vezes a gente fica com vergonha de Deus, mas Deus, Ele é capaz de nos acolher, como a Renanda falou, Ele é maravilhoso, Ele é soberano, mas Ele nos ama, Ele nos conhece, Ele quer o nosso bem. E às vezes a gente fica com raiva de uma pessoa, a gente às vezes guarda aquilo no coração e a gente quer viver com aquilo ali. Aquela pessoa fez aquilo contra mim. Não, vamos entregar isso diante de Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa está vivendo linda e formosa, ou lindo e formoso, e você que está aprisionado. É você que está ali, segurando aquilo ali, a pessoa está vivendo. E é tremendo isso, que quando a gente coloca diante de Deus em oração, o que tem nos magoado, o que tem, sabe, ficado aqui dentro, Deus, e a gente perdoa as pessoas, é uma paz tão grande, irmãos. É o maior presente que a gente possa receber, porque a gente fica assim, em paz. Então, agora é momento de orar, é momento da gente falar com o nosso Pai. Eu vou dar alguns minutos, quem puder se ajoelhar, se ajoelha. Quem não puder, fica sentadinho. Mas coloca para o Pai o que passa no seu coração agora. Amém?
Pai amado, Pai querido, nessa hora, Pai, te peço, Pai, que Tu contemples, Pai, a oração das minhas irmãs, que Tu possas, Pai, ouvir, Senhor, o que elas têm para Te dizer. Ó, Senhor, só Tu és Deus, só Tu és o nosso Senhor, só Tu és digno de honra, de glória. Ó, meu Pai, nessa manhã quero Te colocar a Patrícia Queiroz nas Tuas mãos, quero Te colocar o Ricardo, quero Te colocar a Maria. Pai, quero Te colocar a Dona Leda, que foi diagnosticada não, Senhor, na verdade ela foi desenganada pelos médicos, Pai. Ó, Senhor, Jesus, ser com essa senhora, faz Tua vontade na vida dela, Senhor. Ó, Pai, eu Te peço também, traz renovo a Beatriz, a seus irmãos, que estão nessa luta, Pai, em hospital. Ó, meu Pai, eu Te peço, tem misericórdia, Senhor, tem misericórdia, Pai. Quero Te pedir também, Senhor, pelo Dom que está se restabelecendo, Pai, e vai passar agora por essas sessões, Senhor, do tratamento, que Tu possa ser com ele. Senhor, possa também, Senhor, trazer os recursos à Fernanda, Senhor, para que ela possa, Senhor, fazer, Senhor, todo esse tratamento. Toca no coração das pessoas, Pai, para que possa estar ajudando. Ela é uma jovem, Senhor, cheia de vigor, de forças, Pai, e agora foi paralisada com essa leucemia. Tu sabes de todas as coisas. Clamamos pela Tua misericórdia para com a vida dela, Pai. Ó, meu Pai, quero Te pedir que Tu possas, Pai, ouvir a nossa oração nesta manhã. Estamos aqui, Senhor, com o coração derramados diante da Tua presença. Senhor, nós não somos nada sem Ti. Senhor, não somos nada. Tu és tudo em nós. Que Tu possas continuar conosco. Esse culto é para Ti somente. Senhor, os louvores que cantamos foram para Ti. Oh, Pai, a palavra, Senhor, que Tu irás nos trazer, Senhor, que Tu vá trabalhando no nosso coração, que Tu possas manter a nossa mente atenta à Tua voz e que possamos colocar em prática o que iremos ouvir e o que temos ouvido, Senhor, desse púlpito, seja no culto das mulheres, seja no culto, seja nos cultos de semana. Senhor, que nós possamos ouvir a Sua voz e praticar o que temos ouvido. Ó, Senhor Jesus, ser conosco no nosso dia a dia, na nossa casa, Pai, que na nossa casa a Tua presença seja sempre bem-vinda. Ó, Senhor, abrimos as portas da nossa casa para que a Tua presença entre, inunde cada um que ali vive. Ó, meu Pai, abrimos a porta do nosso coração para que Tu entres e faça sempre a Tua obra de forma, Senhor, completa e perfeita. Ó, Senhor Jesus, eu desde já Te agradeço por tudo que Tu irás fazer e que Tu tens feito aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos levantar, irmãs. Amém. Esse momento agora é o momento do ofertório, em que nós vamos estar entregando o que nós trouxemos para o Senhor. As irmãs estão vindo com os envelopes. E quem precisar de um envelope para ofertar, esse é o momento da igreja, fique à vontade, quem quiser ofertar, é só pedir um envelope para elas. Depois vai estar passando as salvas. E que você, eu aprendi que eu preparo a minha oferta desde casa, né?
Quando eu venho para os cultos, eu já preparo a minha oferta para trazer ao Senhor. Eu oro, eu falo, Senhor, isso é o que eu posso ofertar. Eu sei que é pouco, mas é o que eu tenho para te dar. E eu sei que, como aquela viúva, né, que deu só uma moedinha e Deus se agradou, não importa o que você dá, se você dá muito, se você dá pouco, o que importa para o Senhor é a atitude. É a atitude de se programar e de falar assim, Senhor, não é para ti, é para a tua obra. Enquanto as irmãs estão passando com o envelope, com a maquininha, a Regina está com a maquininha, as irmãs podem passar com as salvas e o grupo de louvor pode louvar. Amém? Som. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além. A um nível mais profundo, intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua ação, mais do teu poder, mais do teu poder. Leva-me Amém, irmãs. Agora é o momento da gente ouvir a palavra de Deus. Nós estamos estudando, né? Na verdade, né, Deus tem nos ensinado sobre as mulheres da Bíblia. E hoje eu convidei Ivanilda para estar trazendo a mensagem do Senhor. Ivanilda, que tem sido meu braço direito aqui. Essa obra não é minha, essa obra é do Senhor, mas ela tem me ajudado e muito, né, Nilda? Minha amiguinha. Na verdade, Deus está falando desde o início, né? E eu fico encantada em ver, assim, como Deus prepara. O texto que Renanda leu, a sua palavra aqui agora há pouco, como Deus faz assim, né? E conduz todo o culto, né? É um prazer estar aqui. Bom dia, queridas. Bom dia, amadas do Senhor.
Deus é bom em todo o tempo, né? E é muito bom estarmos aqui numa manhã de sexta-feira para louvar e engrandecer o nome do Senhor, né? Para prestar esse culto a Ele. Só nós, só mulheres. Eu sei que, às vezes, eu fico pensando por que eu me emociono tanto no culto de mulheres. Outro dia eu estava pensando, mas eu acho que é um momento só nosso, né? Assim, é uma comunhão só nossa, né? É uma coisa que ontem eu estava ouvindo uma palavra de que a gente precisa, né, ter comunhão uma com as outras. A gente precisa sair juntas para tomar um cafezinho, sair juntas para pegar um solzinho. Ficar juntas aqui louvando e adorando ao Senhor, nós precisamos disso. Assim como eu acredito que os homens também precisem, né, estar um com os outros, porque é diferente. Nós temos o mesmo Deus, nós temos o mesmo Senhor. Então, às vezes, assim, até uma horazinha que a gente escapole aqui e fala alguma coisa, a outra irmã já fala assim, mas isso não é assim, porque a gente fala a mesma língua, né? A gente adora o mesmo Deus. Nós estamos aprendendo através da palavra de Deus, né? E através das mulheres que o Senhor permitiu que ficasse registrado aqui na sua palavra, né? Eu já sou uma senhora, então preciso dos meus óculos. Ele vai ficar aqui porque... E eu quero hoje, nesta manhã, partilhar com as irmãs a história de uma viúva. A história da viúva que Eliseu, né, ele resolve, através do poder de Deus, o problema daquela mulher. Então, eu gostaria que as irmãs abrissem 2 Reis 4. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. E é muito interessante, né, que algumas mulheres que a gente aprende com elas, a gente sequer sabe o nome, mas a gente sabe que Deus deixou registrado aqui, porque é importante que a gente leia, né? Então, a gente, se eu tivesse que dar, não, eu dei, mas eu nem ia falar um título para essa mensagem. Eu diria que Deus é o nosso socorro sempre presente. Aí vocês veem como está tudo ligado no que Renanda leu, no que a Adriana falou aqui de manhã. Deus é o nosso socorro sempre presente. Então, vamos ler 2 Reis 4, de 1 a 7. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu pergunta à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. Ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus. E ele disse: vá, venda o azeite e pague a sua dívida. E você e os seus filhos vivam do que sobrar. Vamos orar. Amado Senhor, nós estamos aqui hoje, Senhor, na Tua presença,
para ouvir a tua voz, Senhor Deus. Que em nome de Jesus o Senhor possa anular o meu eu e que o teu Espírito Santo tome espaço em mim, Senhor, para que a tua palavra seja pregada, segundo a tua vontade e o teu querer. Prepara o meu coração, o coração das irmãs aqui, o coração daquelas que vão ouvir no futuro, Senhor. Prepara os corações para que a tua palavra penetre, Senhor Deus, para que a tua palavra fique viva em nossos corações e produza, Senhor amado, mudanças em nossas vidas. Porque só o Senhor sabe daquilo que precisamos. Ô Paizinho amado, Espírito Santo de Deus, se presente, continua, Senhor, continua agindo em nossas vidas. Eu já te agradeço, em nome de Jesus, amém. É interessante que essa mulher, né, ela está vivendo algo que muitos de nós temos vivido nestes dias. A palavra de Deus, ela é sempre viva e eficaz, né? Como Renanda estava dizendo, às vezes a gente lê de novo e Deus fala de uma outra forma, né? E essa palavra, ela é muito atual nos dias de hoje. O que essa família estava passando é o que muitas famílias nos dias de hoje têm passado. Essa família estava vivendo um luto. O provedor dessa família morreu. Quantos lutos nós temos vivenciado nestes dias? Quantas pessoas que amamos têm partido para o Senhor e nós sofremos com isso, né? Essa família também estava vivendo uma falência. Aquele provedor morreu. Ela era uma viúva com 2 filhos. O que ela iria fazer, né? Nessa pandemia, quantas pessoas perderam os empregos? Quantas famílias viram os seus rendimentos reduzirem em função de tudo isso que aconteceu? Olha como a palavra de Deus é atual. Esta família também estava vivendo uma ruptura familiar. Aquela família estava correndo o risco de ter os filhos separados das mães. E quantas vezes nós vivenciamos rupturas familiares, com esposa, esposo, dizendo que a gente não se ama mais, a gente não quer mais. Filhos que às vezes vão embora e os pais ficam com o coração pesaroso porque vão ficar sozinhos. Às vezes, até com um casamento de um filho ou de uma filha, os pais que ficam sofrem porque pensam que vão ficar sozinhos, pensam que perderam uma filha, não pensam que ganharam um filho, né? Mas são coisas que nós temos vivenciado e que a palavra de Deus registra, porque Deus está no controle de todas as coisas, né? E todas essas situações são situações que nos entristecem, são situações que nos deixam sem saber, às vezes, o que fazer, né? E o que fazer numa situação dessa, né? Chorar, eu sou chorona, choro mesmo. Chorar, se desesperar, né? Se esconder num armário para que o problema passe e a gente não veja, dormir, porque às vezes a pessoa fica achando que eu vou dormir, tudo isso vai passar, é um sonho, né? O que fazer numa situação dessa? A palavra de Deus, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, assim como é para o seu também. A palavra de Deus, ela nos guia. E hoje a gente vai estar aprendendo com essa viúva. A gente não sabe o nome dela, a gente apenas sabe que ela era uma viúva dos discípulos do profeta Eliseu, né? Mas a gente também sabe que aquele discípulo, ele era um servo fiel, está escrito aqui, não é? Ele era um servo fiel, ele era um servo que temia Deus, temia o Senhor Deus. E aí a gente encontra aqui, certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo:
o meu marido, seu servo, está morto, e o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor Deus, mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravo. Eu creio que essa viúva estava vivendo um dos piores momentos da vida dela, porque você perde o seu marido, e eu também acredito que ela não sabia dessa dívida, e aí você perde o seu marido. Aquele tempo não era um tempo onde as viúvas trabalhavam, né? Ela perde o seu marido e vem o credor e fala, olha, você tem que pagar essa dívida. E pior do que isso, se você não pagar essa dívida, eu vou levar os seus 2 filhos. O que seria daquela viúva? Porque antigamente, os filhos, ao crescer, eles cuidavam da mãe que era viúva, né? O que aquela viúva iria fazer sem os seus 2 filhos, que eram menores ainda? Mas, amados, foi falado aqui. O que fazer nesses momentos, né? O que buscar? Ir no banco e pegar um empréstimo? O que você faria num momento desse? O que você faria se chegassem para você e falassem, olha, você tem uma dívida X e você vai perder os seus filhos? O que fazer? Aquela mulher fez o que todos nós deveríamos fazer, a Adriana falou aqui. Aquela viúva não pensou 2 vezes. Ela foi falar com um homem de Deus, porque naquele tempo Deus falava através dos profetas. E aquela mulher foi lá procurar aquele que podia resolver o problema dela. Muitas vezes a gente faz de tudo antes de procurar o Senhor. Muitas vezes a gente tenta resolver daqui, tenta falar dali, tenta até, não está errado, tenta até, fulana ora por mim. Mas a gente esquece de entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e clamar, porque aquela mulher, ela clamou, ela implorou, ela abriu o coração dela. Eu pensei isso tudo que você falou aqui, Adriana. Ela abriu o coração dela, mas contando toda a verdade, falando tudo, não escondendo nada. Senhor, eu estou assim, porque muitas vezes a gente não quer dizer como a gente se sente, sabe? Senhor, eu estou assim, Senhor, eu sou fraca, Senhor, eu sou pó, eu preciso que o Senhor intervenha. Está acontecendo isso, e eu estou fraca, Senhor, eu não acredito que eu vá resolver isso sozinha. É assim. Alguns anos atrás, nós tínhamos um apartamento, isso é, nós temos ainda, e houve um momento em que nós íamos perder o apartamento, porque a gente entrou na justiça, aquelas coisas todas. E minha filha mais velha era pequena, era bebê, eu ainda estava de resguardo em casa. E eu lembro que naquele dia, eu deitei no chão da sala, chorando e falando, Senhor, isso não pode acontecer, a minha filha mal nasceu e vai ficar sem casa. Eu abri meu coração mesmo no chão, chorando e clamando ao Senhor. E aí, nós já tínhamos recebido um papel lá da empresa que estava tomando conta daquela situação, e até tínhamos falado com uma vizinha nossa, que também foi convocada, e nós falamos para ela que a gente confiava em Deus, porque meu marido é diferente de mim, né? Ele fala para mim assim, Nilda, esse apartamento é nosso, Deus nos deu e ninguém vai tirar. Mas eu já sou diferente, eu já fico, meu Deus, e eu fiquei mesmo, meu Deus, de me ajoelhar no chão, assim, ele não estava em casa, e me derramar mesmo, na presença de Deus, falando como eu estava me sentindo. Na verdade, eu estava me sentindo desamparada, eu estava achando que eu ia ficar sem casa com um bebê pequeno. E aí nós falamos com essa vizinha não conhecia a Deus, mas por causa do nosso testemunho, no dia seguinte, que a gente foi se apresentar lá com o advogado, ela falou, Nilda, eu até jejuei ontem. E a gente, na hora que aperta, está vendo? É assim que a gente tem que fazer, jejuar mesmo, clamar. E aí a gente chegou lá naquele advogado, na sala à frente estava um monte de gente triste, porque tinha perdido o apartamento,
Vocês não devem lembrar, os novinhos não lembram, mas era uma fase de mutuários, nós éramos chamados de mutuários. E aí a gente entrou, gente, sério, eu lembrei disso também ao ler essa palavra. Aquele homem olhou para a gente e falou assim: o que eu posso fazer por vocês? Foi exatamente esta palavra. E a gente só faltou louvar ao Senhor ali, porque o que eu posso fazer por você? E a gente falou: olha, nós temos o dinheiro, a gente passa um cheque administrativo, então assim vai ser. E o nosso apartamento está aí até hoje, e agora eu estou doida que a Michele venda ele, mas ainda não aconteceu. Como meu marido disse, Deus deu, Ele não vai tirar. Mas eu estava me sentindo mal, eu estava me sentindo uma derrotada, então eu tinha que falar para o Senhor como eu estava me sentindo, eu tinha que falar para o Senhor aquilo que eu estava pensando, aquilo que estava no meu coração. Porque Deus até sabe, mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir de você como você está se sentindo. Ele quer um relacionamento contigo. E, às vezes, a gente esquece que o mais importante é falar com o Senhor, que o mais importante é procurá-lo, que o mais importante é estar aos pés do Senhor. O interessante é que quando a gente clama ao Senhor, falando aquilo que a gente precisa, na presença dEle, a gente vê como as coisas mudam. Aquela mulher, no Velho Testamento, tudo apresentava para Jesus, mas Jesus ainda não havia vindo. Mas agora, gente, o nosso Redentor já veio, o nosso Redentor morreu por nós, o nosso Redentor rasgou o véu. Nós temos acesso a Deus, a inimizade que existia entre o ser humano e o Senhor, em Cristo Jesus foi eliminado. Agora a gente dobra os nossos joelhos e a gente fala com o Pai, e o Pai nos ouve. Gente, não tem nada melhor, se é bom o nosso Pai nos ouvir, se é bom o nosso Pai terreno fazer um carinho na gente. Imagina o nosso Pai, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Gente, não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para o nosso Deus. Eu e o óculos. Verso 2. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? E quando eu estava lendo isso, eu fui lá no homem: o que posso fazer por você? Olha, Deus age. E vocês já ouviram isso aqui, vocês já ouviram essa palavra aqui. Ele faz o ímpio te ajudar. Deus pode todas as coisas. O que posso fazer por você? Diga-me o que é que você tem em casa. Ela respondeu: essa sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Eliseu fez aquela pergunta àquela mulher, né? Nós tínhamos uma proposta a fazer, a gente não sabia se aquele homem ia aceitar. Mas essa mulher aqui, eu tenho certeza que ela não sabia o que Eliseu poderia fazer para ela. Ela sabia que ela precisava de dinheiro para pagar aquela dívida. Agora, o que o profeta podia fazer para ela, só ele sabia. Mas o profeta ainda fez mais uma pergunta: o que você tem em casa? Quantas vezes não sabemos que o pouco que a gente tem em casa pode dar início ao que Deus quer fazer na nossa vida? Quantas vezes a gente deixa uma habilidade que a gente tem? Quantas vezes a gente sabe cozinhar muito bem? Muitas vezes você faz crochê, você faz tricô. Outras vezes você é boa de papo, você convence as pessoas. Você sabe fazer maquiagem bem, você sabe fazer. Quantas habilidades nós temos que podemos usar, né? E muitas vezes a gente não sabe. E essas habilidades pode ser sim emprego, pode ser sim uma fonte de renda,
mas pode ser também algo para você ocupar sua mente, pode ser algo para você não se sentir sozinha, pode ser algo para você dar uma guinada na sua vida. E muitas vezes você tem lá um jarro de azeite em casa e você não dá importância, porque você só está olhando o lado, eu não posso, você não está olhando que meu Deus pode. Para mim é impossível, mas para o meu Deus é possível. E a gente deixa de pegar aquele jarro e encher as vasilhas, né? E o interessante é que ao profeta fazer aquela pergunta para aquela viúva, inicialmente ela fala, Senhor, eu não tenho nada na minha casa. Mas ao ser perguntada, ela lembrou, eu tenho um jarro de azeite. E isso me faz lembrar daquele acontecimento com Jesus, que Jesus alimentou uma multidão com 5 pãezinhos e 2 peixes, né? Ele não só alimentou aquela multidão, como sobrou. Esse é o nosso Deus. Mas nós precisamos crer. Nós precisamos crer que Deus é fiel. A leitura de Isaías 40. Deus é fiel, Deus não mudou. Deus é o mesmo. Você é uma serva do Deus Altíssimo. Na verdade, nós somos filhos por adoção. Nós somos filhos do Rei. E assim, eu não estou falando aqui de, eu estou falando que Deus está sempre presente. E Ele vai te socorrer naquilo que você precisar. Deus pode mudar a situação que você está vivendo. Deus pode mudar a situação que você está vivendo. Você crê? Alguns trechos da Bíblia, o Senhor fala assim, a tua fé te curou. Eu não vi fé assim em Israel. Então, é importante a nossa fé. É importante termos certeza de que estamos caminhando com o Senhor. E uma coisa muito interessante é que a palavra de Deus fala que na Bíblia o azeite é utilizado como símbolo da presença do Espírito Santo de Deus. E o que a Bíblia fala? Que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Em João 14:16, eu vou ler do 16 ao 17, Jesus fala, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com você para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vocês conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Nós temos o óleo do Espírito dentro de nós. O que a gente precisa é deixar que o Senhor nos encha do Espírito Santo dele. Assim como essa viúva encheu aquelas vasilhas, nós temos que nos encher do óleo do Espírito. Assim, como em Cristo nós somos fortes, amadas. Como em Cristo nós não precisamos temer, porque o Senhor já venceu todas as coisas. Agora o verso 3. Então, Eliseu disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos. Vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois, entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali
e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. Estes lhes passavam as vasilhas, e ela as enchia. Quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E eu fiquei pensando, quantas vasilhas eu conseguiria dos meus vizinhos? Eu parei para pensar, meu Deus, será que eu tenho um relacionamento com os meus vizinhos que eu teria coragem de bater na porta de todos eles para pedir vasilhas vazias? Menina, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu faria nessa situação? Mas Deus falou ao meu coração através disso, que aquela viúva, ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Porque, veja bem, ela estava falida. E acredito que todo mundo soubesse do acontecimento, porque os credores foram lá na casa dela, né? E por que eu vou emprestar vasilha para uma pessoa que está falida? Você emprestaria, sim, se você tivesse certeza do testemunho daquela viúva, né? Outro dia aconteceu uma coisa interessante, que eu vendi um aparelho para um rapaz, filho de uma irmã da igreja. E eu estava muito preocupada, porque eu nunca tinha feito isso. Eu até falei, eu vou noticiar no Negócios da igreja, porque assim vai ser conhecido, não sei o quê. E aí ele veio, não, eu vou mandar um rapaz aí, não sei o quê, não sei o que lá. E aí eu falei assim, olha, eu não estou gostando disso que você está, essa proposta que você está me fazendo, mas eu vou fazer porque eu conheço a sua mãe. E eu acredito que esses vizinhos aqui, mas deu tudo direitinho, o rapaz que foi pegar era um amor, mas eu só fiz porque eu conhecia a mãe dele, senão eu não faria. Então, o fato de eu conhecer como a mãe dele me fez confiar e fazer o negócio com ele. E eu acredito que aquela vizinha tinha um bom relacionamento com seus vizinhos, aquela viúva tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. E a pergunta é, como é o seu relacionamento com seus vizinhos? Porque a Bíblia nos manda amar o nosso próximo, a Bíblia nos manda dar bom testemunho de Cristo. E aí eu pergunto, você, quantas vasilhas você iria conseguir? Não é verdade? Porque nós temos obrigação de sermos boas testemunhas de Cristo e não testemunhas ruins. Que os nossos vizinhos conheçam o nosso caráter, que os nossos vizinhos saibam quem nós somos, né? Porque não estou dizendo que você tenha que estar na porta deles todo dia, porque isso eu não sei fazer, eu não aprendi. Eu até gostaria, mas eu não aprendi. Mas que testemunho você tem dado? Como eles te veem? Como uma pessoa correta? Como uma pessoa cumpridora da palavra? Como eles te veem? Ou te veem como uma pessoa que faz escândalo, como uma pessoa que roda a baiana, como eles te veem, né? Que é muito importante, porque muitas vezes, sem palavras, a gente pode ganhar pessoas para Cristo. Porque se a pessoa te conhece, o dia que você faz um convite, a pessoa aceita porque ela sabe quem você é. E aquela mulher conseguiu muitas e muitas vasilhas, muitas e muitas vasilhas. Porque eu acredito que ela mostrava aos vizinhos quem ela era. E nós temos obrigação de exalar o bom perfume de Cristo para os nossos vizinhos. Porque a palavra de Deus nos manda amar o nosso próximo. E o nosso vizinho é o nosso próximo. Essa viúva nos mostrou que ela tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. E outro fato muito importante, amadas, está em obedecer, obediência. Essa mulher obedeceu a palavra do profeta em tudo que ele mandou. Em tudo que ele mandou.
ela foi nas casas, ela pediu as vasilhas, ela conseguiu muitas e muitas vasilhas. No final, a gente vai ver por que eu tenho certeza que ela conseguiu muitas e muitas vasilhas. Aquela mulher, ela não duvidou em nenhum momento. Gente, para e pensa. Você tem um jarro de azeite, você arruma um monte de vasilhas e você começa a encher. Você começa a encher. Eu acredito que se você duvidar, Senhor, não vai dar não, ó, está acabando o óleo aqui, Senhor, como é que vai ser isso? Eu não sei o que seria. Eu creio mesmo, que essa mulher não duvidou no coração dela. Ela não duvidou em nenhum momento. Ela foi, pediu, entrou dentro de casa, fechou a porta. Ela não falou com ninguém, porque às vezes o muito falar atrapalha. Ela não falou com ninguém, ela fez exatamente o que ele mandou. Porque vai que ela fala com uma vizinha e a vizinha fala assim: é ruim, hein? Eu quero ver se vai encher. A dúvida, já vem para o coração, né? Ela fez exatamente o que o profeta mandou. Ela pegou as vasilhas, ela entrou em casa com seus 2 filhos, ela fechou a porta e começou a encher, vasilha por vasilha. Essa viúva nos ensinou que Deus está sempre pronto. Ele está sempre pronto, mas tem a parte que cabe a cada uma de nós. Não tem jeito, você não vai ficar parado esperando cair do céu. Tem a sua parte, tem aquilo que você precisa fazer. Você precisa se decidir, você precisa fazer. Eu, às vezes, converso com algumas pessoas que estão, assim, no momento, preocupadas, que não estão saindo de casa, e eu falo assim: olha, sem pressão, mas tem a parte que você precisa fazer, dá o primeiro passo. Sai, vai um pouquinho na sua calçada, isso basta, mas dá o primeiro passo, que Deus vai te abençoar. Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Não é uma música que você canta, você tem que crer, porque Ele pode. E eu achei outro texto também que eu achei muito lindo, lá em Deuteronômio 5:29. Se você não sei, vamos lá, eu vou ler, está anotadinho aqui. Olha só como é o nosso Deus, olha o amor que Ele tem por nós. Ele fala: quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Olha só, Deus falando: quem dera, Ivanilda, que você me obedecesse em todos os meus mandamentos, que você me temesse, porque tudo iria bem para você, não só para você, mas para a sua descendência. É promessa do Senhor, essa promessa é para a minha vida e é para a sua vida. Obedecer. E eu fui lá e peguei em Tiago um texto que fala sobre a dúvida, o não duvidar no seu coração. Não duvide, porque quando a gente duvida, a gente está desmerecendo ao Todo-Poderoso. Tu está dizendo que Ele não é capaz de fazer. E Ele é. E Ele tem feito. Às vezes eu fico pensando assim, Deus é tão poderoso, né? E nós somos tão carnais, né? Que Deus faz, e na hora que a gente está numa situação difícil, a gente chora, reclama e não faz o que precisaria fazer. É confiar. Eu estava conversando com a Michele lá fora sobre os acontecimentos, as coisas que acontecem, né, que às vezes nos entristece, que às vezes nos preocupa, mas Deus está no comando, Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle em momento nenhum. Ele está no controle do Covid, Ele não foi pego desprevenido, Ele está no controle de todas as coisas.
E é Ele, gente, que guarda, é Ele que protege. Eu uso a minha máscara, sim, eu tento me proteger, mas eu tenho plena certeza que é o Senhor que me guarda. Assim como eu tenho plena certeza que a hora que Ele quiser que aconteça alguma coisa, também vai acontecer, porque é Ele que está no controle. E aqui em Tiago, né, fala sobre a dúvida. O verso anterior, ele está falando que quem deseja sabedoria, peça a Deus. E aí, no 6, ele fala, peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Uma pessoa dessas, uma pessoa que duvida, não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Vamos confiar no nosso Deus, porque Ele tem nos dado prova do seu poder, da sua majestade e principalmente do seu amor por nós. Amadas, eu não daria as minhas filhas nem os meus netos para morrer por ninguém. Mas o Senhor deu o único filho dele para morrer em nosso lugar. As pessoas não falam muito de pecado, né? Outro dia eu estava falando, não, foi ontem que falaram de um livro, Quando o Pecador Diz Sim. E eu estava falando, gente, como um negócio simples é importante, porque às vezes a pessoa não se sente pecadora. Então, não tem importância, mas nós somos pecadores remidos pelo sangue do Senhor Jesus. O sangue do Senhor Jesus é que nos purifica de todo pecado. Deus, quando nos olha, olha através desse sangue precioso do Senhor. Gente, não é tremendo o fato de Deus ter preparado um plano desde o início do mundo para nos salvar, porque Ele nos ama simplesmente por amor. É tremendo, é tremendo. A gente não consegue dimensionar a grandiosidade desse Deus, o amor imenso que Ele tem pelo homem. Né? Deus disse, fica muito legal, ficou muito bom a sua palavra, Renan, a palavra da Adri aqui, porque Deus disse, Ele fez o homem e a mulher, e Ele disse que era muito bom. O Deus Todo-Poderoso disse que era muito bom. Então, assim, você é importante para o Senhor. Eu não estou falando isso para que você se sinta tal, porque nós não somos os tais. Mas eu digo isso porque Deus amou de tal maneira que deu o seu único filho para morrer por nós. Verso 7. Então, ela diz... Então, ela foi e contou ao homem de Deus. Ele disse, vá, venda o azeite e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Bom, não só deu para ela pagar a dívida, como para ela viver com seus filhos. E eu acredito que até eles estarem com uma idade onde poderiam sustentar essa mãe. Então, foram muitas vasilhas mesmo, gente. Foram muitas vasilhas. A fé dessa mulher é uma fé tremenda. Deus é e sempre será o nosso socorro. Aquela situação que, diante das circunstâncias, parecia impossível de resolver, não só foi resolvida, aquela viúva pagou a dívida dela e ainda pôde viver com o resto dos recursos que sobraram. E o que a gente aprende com essa mulher? Eu citei aqui, eu acho, 5 coisas. Primeira, seja qual for o seu problema, devemos levar ao altar do nosso Deus, clamar por Ele em súplicas, abrindo nosso coração, contando toda a verdade, tudo o que está acontecendo.
2, lembrar sempre que Deus pode, a partir do que nós temos, mudar a nossa história. O que você tem na sua casa que pode ser usado? Lembre-se que você é morada do Espírito Santo. O 3, você é morada do Espírito Santo. É Ele quem vai te dar coragem, é Ele que vai te impulsionar a fazer, Ele é que vai te capacitar e te encher com o óleo do Espírito. Não tenha medo das circunstâncias. Cristo já venceu por nós. Isso é maravilhoso. Isso me lembra daquela música, que segurança sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Aleluia. 4, aquela viúva tinha um bom relacionamento com seus vizinhos. Vamos exalar o bom perfume de Cristo, que os nossos vizinhos conheçam Jesus através do nosso bom testemunho. 5, obedeça sempre. Gente, a obediência é fundamental. Obedeça sempre e não duvide em seu coração. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E eu gostaria de perguntar a você, a Adri já pediu para que você colocasse o seu pedido em oração. E eu quero perguntar a você, qual o milagre que você está precisando no dia de hoje? Qual o milagre? O que você está precisando neste dia? Vamos levantar e vamos orar. Vamos colocar diante de Deus como você está se sentindo, o que você precisa, porque o Senhor pode mudar a sua história, o Senhor pode mudar as circunstâncias que você está vivendo. Deus, amadas, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Ele não muda. Deus amado, Deus querido, te louvamos, Senhor, pela Tua presença neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque eu creio que Tu estás no controle e na direção deste culto. E que tudo, Senhor Deus, tudo segundo a Tua palavra, coopera para o bem daqueles que Te amam. E estamos aqui, Senhor, na Tua presença e queremos colocar diante do Teu altar as nossas petições, Senhor. Queremos colocar diante do Teu altar o milagre que estamos precisando nesta manhã, Senhor. Oh, Paizinho, Tu conheces o coração de cada mulher aqui. Tu sabes, Senhor, da necessidade de cada uma. Tu sabes, Senhor, de como cada uma se sente, Senhor amado. Tu sabes, Senhor, daquilo que elas precisam, Senhor. Oh, Paizinho amado, vem com Teu Espírito, Senhor, venha resolver, venha solucionar, venha liberar, Senhor, venha dar graça, Senhor Deus, venha dar força, Pai amado, venha dar coragem, Senhor. Oh, Paizinho, venha fazer o que só o Senhor pode fazer. Impulsiona, Espírito Santo de Deus, a cada mulher, Senhor, a dar o primeiro passo, a seguir em frente, Senhor, a confiar em Ti, a ter plena certeza, Senhor Deus, do Teu amor, a confiar na Tua palavra, nas Tuas promessas, Senhor. Dai-nos um coração obediente, Senhor, tira toda a dúvida, tira toda a dificuldade, Senhor, em crer, Senhor Deus. A Tua palavra diz que se a nossa fé for do tamanho de uma semente de mostarda, Senhor, nós poderíamos mover um monte, Senhor Deus. Então move, Senhor, dos nossos corações e da nossa mente toda dificuldade, Senhor. Tira, Senhor, toda tristeza, Senhor amado. Tira, Senhor, toda pressão, Senhor amado, de que não posso, de que não vou fazer, não vou conseguir. Senhor, libera, Senhor Deus, um espírito de coragem, Senhor. Libera, Senhor amado, um espírito de decisão, de confiança no Teu poder, Senhor Deus.
Ô Paizinho amado, vem responder em nome de Jesus cada pedido, cada necessidade, Senhor. Nos impulsiona, ó Deus soberano, que o Teu Espírito Santo a cada dia tenha mais espaço em nós, que possamos nos encher com o óleo do Espírito, Senhor, para vivermos uma vida agradável e digna da Tua presença, Senhor Deus, para que possamos Te engrandecer e Te amar, Senhor, como Tu mereces. Ô Paizinho amado, faz em nós, Senhor Deus, segundo a Tua necessidade. Faz em nós, Senhor Deus, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Ô Senhor, usa-nos segundo o Teu querer, Paizinho amado. Eu já Te agradeço, porque eu creio, Senhor, que Tu estás ouvindo a nossa oração. Eu creio, Senhor, que o Teu Espírito sondou cada coração aqui nesta manhã. Cada coração, Senhor. Ah, Paizinho, libera perdão, Senhor Deus. Ah, Paizinho, libera, Senhor, amor, libera compreensão. Ah, Paizinho, faça segundo o Teu querer. Aleluias, glórias ao Teu nome. Santo Deus, eu Te louvo e Te agradeço pela Tua boa mão sobre nós. Em nome de Jesus, amém. Aleluias, louvado seja o Teu nome, Senhor. Amém, irmãs, foi uma bênção, né? E eu achei tão interessante que você estava falando que o Espírito Santo, o azeite é como se fosse a presença do Espírito Santo. E ao você falar, eu achei interessante no versículo 4, que fala, bota para mim o versículo 4. Aqui, que ela bota assim, ó, depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos. O que lembra isso para a gente, né, Ivanil? Que Jesus falou para a gente, entre no seu quarto e feche a sua porta e ore. E clame ao Pai. Uma bênção, Ivanildo, uma bênção. Deus te usou tremendamente. Que Deus continue assim com você sempre, minha querida. Ó, irmãs, que vocês tenham um final de semana abençoado, cheio da presença de Deus. Que essa palavra fique ecoando no coração de vocês, como está já ecoando no meu coração. Porque quando eu saio de um culto assim, que Deus fala tão profundamente, aquilo ali fica assim, ressoando a semana, e vai ressoando, e vai ressoando. E que vocês possam vivenciar essa palavra na vida de vocês, que Ele é o nosso sustento e nosso socorro. Amém? Então, até domingo. Vamos